A paz do Senhor Jesus a todos, amados e queridos ouvintes. Esse mesmo que vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, pastor Carlos Júnior, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, da cidade de Almenara, no estado de Minas Gerais. Deus abençoe a todos, amados ouvintes que estão ouvindo este áudio neste momento. Eu quero aqui relatar algo, uma experiência que aconteceu comigo, para falar que nós temos que estar em alerta, que nós, os cristãos, temos que estar em vigilância a todo momento, porque o diabo, o nosso adversário, ele tenta nos derrubar a todo momento, Ele arma laço para nós a todo momento. Então eu quero aqui contar uma experiência que eu tive, ainda quando eu congregava no outro ministério, a qual nasci na fé, na IPDA, mas antes eu quero ler aqui a palavra de Deus, que se encontra aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Que coisa, hein? Que palavra tremenda, hein? É um alerta para nós, É um alerta para nós, cristãos, andarmos em vigilância. Porque a Bíblia diz, sede sóbrios, Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, nosso adversário, o diabo, ele está ao nosso derredor, Ele está rugindo, ele está furioso, ele quer nos derrubar de qualquer forma. E o alvo principal dele é os crentes fiéis. E o alvo principal de Satanás para derrubar é os crentes de doutrina, porque os do mundo já são deles, se não se consertarem, não se arrependerem. E os crentes também que não obedecem a essa doutrina, também já são deles, se não se consertar, se não se arrepender. Então o alvo principal do diabo é derrubar os crentes que ainda estão de pé, os irmãos, as irmãs que oram, que jejuam, que temem a Deus, que lê a Bíblia de dia e de noite, que guarda a palavra de Deus no seu coração, que guarda a sã doutrina, que prega a verdade, que prega a sã doutrina. Então o alvo do diabo é aquele irmão, aquela irmã que ainda tem temor de Deus, que ainda guarda a sã doutrina, a palavra do Senhor, Então ele está ao derredor, furioso, bramando como leão, Então nós temos que ter completa vigilância, amados? Nós temos que ter vigilância total para que nós não venhamos cair no laço de Satanás. Então eu quero aqui relatar a experiência que eu tive. O diabo enviou uma pessoa lá em casa, na época, para me tentar, O diabo, então, ele enviou uma jovem, na época ela tinha 22 anos de idade, E a primeira vez que essa jovem foi na igreja, eu estava na IPDA pregando, E ali na sede aqui da cidade, da minha cidade, da IPDA, e ali no primeiro dia que eu vi ela na igreja, ela estava lá, e quando eu orei a oração, ela manifestou o demônio muito furioso, o demônio muito terrível na vida dela, e nós oramos em nome de Jesus, expulsamos aquele demônio, e depois daquele momento ali, ela passou a ter assim uma certa confiança em mim, E quando eu via na rua, ela me parava e pedia oração, enfim. E um dia eu estava num propósito, Eu já estava há alguns dias, fiquei algum tempo num propósito, era Deus me preparando, Fiquei num propósito de jejum, por alguns dias, e nesse propósito de jejum que eu estava, eu só entregava o jejum depois das 2 horas da tarde, Todo dia eu jejuava e só entregava o propósito de jejum a partir de 2 horas da tarde. E um dia eu chegando do trabalho, antes de eu chegar em casa, eu passei na igreja, e nessa época a igreja estava em reforma, o pastor estava lá e o outro irmão reformando a igreja. Aí então, depois que eu saí da igreja, fui direto para casa, E quando eu estava chegando perto de casa, dobrei a esquina lá de casa, quando eu olho, a jovem estava, me esperando, sentada na calçada em frente à porta da sala,
que a porta da sala lá de casa era virada para a rua. E aí eu pensei em voltar para trás. Eu falei, agora não dá para voltar mais, já estou aqui, já me viu. E segui em frente para casa, né? E eu era jovem ainda, morava sozinho, não tinha ninguém na casa. E quando eu cheguei para abrir a porta da sala para guardar as coisas que eu estava comigo, né? Quando eu abri, ela já saiu entrando para dentro de casa, né? Ela saiu entrando e falou, hoje eu vou conhecer a tua casa. E ela entrou na sala, entrou na cozinha, olhou lá no quarto. Eu falei, já que tu já entrou, agora tu pode conhecer, vai lá. E eu, né, vigiei, né, irmãos? Eu vigiei, eu não entrei, fiquei do lado de fora, na calçada, né? Então ela viu que eu não entrei, porque a intenção dela era qual? Era eu entrar, né? E ela me agarrar lá dentro, fechar a porta, né? Mas aí eu não entrei, por quê? Porque eu vigiei, né? Porque eu estava também nessa campanha de jejum, estava orando, né? E Deus me deu força, irmãos. Nós só vencemos quando nós estamos em jejum, oração e vigilância, irmãos. É o segredo do cristão, né? Então ela viu que eu não entrei, ela voltou, né? Para a porta e sentou na sala do lado de dentro. E eu fiquei do lado de fora, né, irmãos? E ela começou a conversar comigo, contar uns problemas dela, né? Que o irmão dela queria matar ela, porque a família dela era muito oprimida, né? E eu falei com ela assim, eu não posso fazer nada por você, o que eu posso eu já estou fazendo. Eu estou orando por você, né? Para Deus dar vitória, para Deus libertar, né? E eu não posso fazer mais nada, né? E você aqui não tem como, não pega bem, porque eu moro sozinho, sou jovem, sou obreiro da igreja, né? E o que as pessoas vão pensar, né? Ver você aqui em casa. Já vão pensar coisa errada, né, irmãos? Então, ela começou a falar, né? E começou a mudar já de assunto, né, irmãos? Ela começou a mudar de assunto e falar dessa forma, né? Você antigamente era do mundo, né? Quando você era do mundo, você já ficou com várias mulheres, você deve estar carente, né? Senta aqui do meu lado, deixa eu deitar no teu colo, né? E começou com esses assuntos, mais ou menos assim, né, irmãos? Aí eu do lado de fora, né? Aí ela viu que eu não dei atenção para ela e ela saiu, né? Ela saiu, levantou, saiu, chegou para perto de mim. Quando ela chegou perto de mim, ela tentou me agarrar, né, irmão? Tentou me agarrar, me abraçar, me agarrar, né? Aí aconteceu igual a mulher de Potifar e José, né, irmãos? Ela tentou me agarrar, eu afastei para trás, esquivei, né? E ela não conseguiu me agarrar, né, irmãos? Aí depois que ela não conseguiu, Deus me deu autoridade. E eu falei ali, com a autoridade de Deus, repreendi ela, né? Que ela baixou a cabeça, irmãos. Ela baixou a cabeça e começou a chorar com aquelas palavras que eu falei com autoridade, né? Então, irmãos, ela começou a confessar com a própria boca dela. E ela falou comigo assim, irmão Júnior, a pombagira cigana, ela me perturbou a madrugada toda, para mim vir aqui de madrugada. E ela falava comigo assim, vai lá, derruba ele, vai lá, derruba ele, vai lá, derruba ele. E ela disse que a pombagira não deixou ela dormir, né? Mas aí ela não foi na madrugada, mas ela foi pela manhã. Porque quando ela chegou lá, diz ela que já era 11 horas da manhã, né? E ela sentou na calçada e ela me contou com a boca dela que ela, depois que sentou, a pombagira não deixou ela embora, não deixou ela levantar da calçada. E quando eu estava chegando em casa, né, para lembrar os irmãos, já era mais ou menos 3 horas da tarde quando isso aconteceu. Então ela já estava de 11 horas da manhã me esperando até 3 horas da tarde, né? A pombagira, né, querendo me derrubar, irmãos. Aí vocês veem como o diabo é atrevido, irmãos. Como o diabo, ele fica, né, querendo derrubar o cristão fiel, o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que ora, aquele que jejuma, aquele que busca Deus, aquele que procura ir para a presença do Senhor. Como o diabo está aí para derrubar o homem e a mulher, né, irmãos? Então, irmãos, mas pela misericórdia de Deus, né? Como eu estava ali na campanha, irmãos, eu creio que essa campanha também é Deus me dando fortalecimento ali naquela época,
estava orando bastante naquela época, estava jejuando, estava nesse propósito, nessa campanha de jejum, daí estava em vigilância também, e o diabo ele caiu por terra pelo poder do nome de Jesus, irmãos. Foi envergonhado, né? E ali ela baixou a cabeça, confessou que a pombagira cigana tinha enviado ela ali, né? E começou a chorar e falou comigo assim: irmão Júnior, agora eu tô com medo, porque eu não consegui fazer o que a pombagira queria. Agora ela vai me cobrar, vai cobrar de mim. E ela também falou comigo, irmãos, falou assim: e você foi o primeiro que eu não consegui derrubar. Ela falou que já tinha derrubado, eu não me lembro direito, mas foi 2 ou 3 pastores na cidade, né, que era casado já, né, irmãos? Já era casado esses pastores, e ela falou que o diabo usou ela para derrubar esses pastores também. E falou que comigo ela não conseguiu, né? Mas por causa de quê? Não é porque eu sou melhor do que ninguém, irmãos, mas nós temos que estar em jejum e oração, de obediência à palavra, em vigilância, para que o diabo, esse demônio que está bramando como leão ao nosso derredor, não venha conseguir nos tragar, irmãos, né? Então tá aí esse testemunho, irmãos, esse testemunho, algo que aconteceu comigo, que os irmãos, né, venham sempre estar em jejum e oração, em vigilância, porque nós não sabemos, irmãos, o que o diabo está armando para nós, né? Não sabemos o que o inimigo está tentando armar para nos derrubar, né, irmãos? Então vamos estar em jejum e oração, em vigilância, em obediência à palavra, obediência à sã doutrina, que com certeza esse inimigo vai cair por terra no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos, irmãos. Aleluia, que esse testemunho venha servir, né, com alguma edificação para os irmãos. Aleluia, e esse que vos despede é seu irmão em Cristo, pastor Carlos Júnior, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, na cidade de Almenara. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.